Passado pouco mais de uma semana da prisão dos principais líderes do Mensalão, eu estou falando aí no Zé Dirceu, no Zé Joinville de Lúbio, né? Para mim essa troca aí é a troca diabólica que personifica o Mensalão, né? Passado uma semana do confinamento desse pessoal, estão lá, continuam presos em regime fechado, na penitenciária da Papuda, em Brasília. Mas passado uma semana e pouco, os ânimos mais exaltados dos jornalistas, chapas brancas que defendem o governo e o PT em troca de anúncios de publicidade, dos setores mais fisiológicos do PT, e de alguns, até de alguns juristas, inclusive, de algumas personalidades, alguns intelectuais. Olha, esse pessoal estava histérico, né, no início. Oh, isso é um absurdo que o Joaquim Barbosa mandou esse pessoal todo para Brasília, é contra a lei, contra a Constituição, ele fez isso só para humilhar os presos do PT. Agora ficou muito claro o seguinte, que ele tinha mais é que mandar concentrar primeiro no lugar onde o juiz despacha. É o que ocorre em qualquer execução de sentença. E em segundo lugar, porque teria que haver uniformidade na maneira com que os presos devem ser tratados, os procedimentos devem ser iguais. Senão cada juiz em cada lugar ia adotar um procedimento diferente do outro. Ninguém mais fala nisso aí. Não, agora está tudo bem. Também passou aquele período inicial, coitado o Zé Genuíno ficou se vitimizando aí para alcançar, para todo mundo ficar com peninha do Zé Genuíno, se vitimizou, se vitimizou. Mas também já está passando assim porque os próprios médicos, já vários médicos examinaram ele, vai ter um princípio de infarto, essa doença nem existe. Depois, agora nesse final de semana, os médicos do Instituto do Coração lá de Brasília constataram que não teve infarto, nem princípio de infarto, ele continua tendo os mesmos problemas que tinha anterior, ele vai ter que ter medicação continuada. De qualquer maneira, o juiz de execuções lá de Brasília mandou ele para a casa da família dele, lá, da filha dele em Brasília. Mas vai ter que... Enfim, mas esse é um problema que também já está... Olha, já a histeria diminuiu muito em relação a isso aí. Mas os ataques, inclusive alguns deles, selvagens e racistas contra o ministro Joaquim Barbosa, prosseguem. E ficaram um pouco mais fortes nesse final de semana, quando o ministro Joaquim Barbosa substituiu o juiz da vara de execuções criminais lá de Brasília, né, que estava com moleza para cima desses bandidos, e substituiu por um outro juiz que já está sendo acusado de ser filho de um dirigente do PSDB de Brasília. Vejam só, tem petista aí que está dizendo que o Joaquim Barbosa não pode ser o juiz executor da sentença porque ele é negro, ele foi nomeado pelo Lula. De qualquer maneira é o seguinte, agora as discussões estão começando de qualquer maneira, depois de passados esses 10 dias, até o caso, inclusive, desses presos todos estarem lá confinados em regime fechado. Não pode, pois se ele foi condenado para regime semiaberto, como é que está em regime fechado? Ora, está em regime fechado enquanto as pré-condições para que o regime semiaberto sejam dadas ocorram. Não ocorreram. Então, agora então começa a se estabelecer uma outra discussão. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal operou ou não operou como uma corte política de exceção? Essa gente cometeu ou não cometeu o crime? Ora, eu não quero nem entrar no mérito de cada uma das acusações, mas quero chamar a atenção de vocês para 3 ocorrências diferentes uma da outra. Ora, o Supremo Tribunal Federal, ao condenar o José Genuíno, por exemplo, perseguiu o José Genuíno, ele realmente não há provas nos autos da materialidade dos crimes por ele cometido? Bom, digamos que sim. Mas e a Justiça Federal de Belo Horizonte, de Minas Gerais? A 4ª vara da Justiça Federal de Belo Horizonte condenou o José Genuíno a 4 anos e 6 meses de cadeia. Essa pena tem que se somar a essa de 6 e 11 meses que dá regime semiaberto. Se somar, vai a 11 anos, ele vai para o regime fechado. Ele foi condenado pelo quê em Belo Horizonte? Por circunstâncias muito parecidas com a que ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Em Belo Horizonte, para o juiz federal, ficou claro que ele usou de falsidade ideológica ao contratar um empréstimo com o BMG,
sabendo que o PT não ia pagar, ou seja, ele ia pegar esse dinheiro para corromper políticos, parlamentares e eleitores, sabia disso, tanto que o empréstimo foi pago com o dinheiro do próprio BMG, alcançado para o PT pagar para o PMG. Olha só a malandragem, né? E o outro caso é aqui de 2011, em Porto Alegre, um juízo singular, a vara civil aqui de Porto Alegre, onde o Davi Estival, ex-presidente do PT aqui do Rio Grande do Sul, foi condenado, quer dizer, acabou não sendo condenado porque fez um acordo em juízo, no caso do chamado mensalinho gaúcho, que era nada mais e nada menos o seguinte: pegou R$1 milhão do Marco Valério lá em Belo Horizonte, trouxe para cá e usou isso aí na campanha, inclusive, do Tarso Genro contra o Rigoto para governador. Dinheiro sujo. Tanto que eles fizeram um acordo reconhecendo o crime e ficou por isso mesmo, o mensalinho gaúcho. Né? Aliás, o Davi Estival é aquele que diz o seguinte: se provarem qualquer coisa contra mim, eu corto o pescoço. Ele não cortou o pescoço, mas cortaram o pescoço dele dentro do PT, não está mais. Está dentro do PT, mas não é mais dirigente do PT do Rio Grande do Sul. Então, olha, é bom refletir um pouquinho no que eu estou dizendo aqui, que as coisas vão ficar um pouquinho mais claras, né? Que esse partido, PT, não tem mais o que fazer na vida democrática brasileira. Realmente não tem mais o que fazer, é um partido antidemocrático. Né? E o Lula, cá para nós, né? Nas redes sociais se pede cada vez mais a prisão do chefe do mensalão. Está na hora. Por que não?